Olá, amigos do esporte, grande abraço! Chegamos, CBN Esportes Maringá, mais uma edição do seu podcast de toda segunda-feira. Nós estamos aqui no coração de Maringá, no edifício Três Marias, para mais um podcast CBN Esportes Maringá. Sempre numa idealização da CBN, editora-chefe Luciana Penha, realização da seleção do rádio Globo CBN. Futebol Globo CBN é para você que quer saber mais e melhor sobre futebol no comando do Marcelino Silva. Hoje, o Marcelino ficou em stand-by hoje, né? Tá afônico, então não participa. Mas nós estamos aí na técnica do Samuel Amaro. Eu estou aqui ao lado de Antônio Marcos, ele que comandou a mesa da bola na dobradinha CBN Maringá e Maringá FM. 2 Boeings na sua mão, viu, Antônio Marcos? Eu tenho certeza que você estava realmente na mesa da bola, mas estava doido para comparecer lá no Willie Davis, na festa que o Maringá fez, na narração aí do nosso Marcelo Henrique, que vibrou muito com a vitória maiúscula, surreal, jogo que foi entre Maringá Futebol Clube e Confiança. E o nosso convidado especial de hoje é o volante do Maringá Futebol Clube, Lucas Bonifácio, 23 anos, entrou num rabo de foguete no último jogo, mas matou a pau, juntamente com os outros jogadores que deram aquela virada espetacular do Maringá Futebol Clube. O Lucas Bonifácio vai falar com a gente, o nosso convidado especial de hoje. Mas antes do Lucas, eu começo com você, viu, meu caro Antônio Marcos? Eu tenho certeza que você, na mesa da bola, a hora que você viu aquele frisson no WD, você estava doido para abandonar tudo e correr para lá, né? Boa noite. Boa noite, Marcelo. Não dava para abandonar, senão os Boeing caem, né? Aí ia ficar ruim a situação. Mas a gente e eram dois, né? A CBN e a Maringá FM. Pesadíssimos. Mas a gente ficou na torcida, na confiança que o Maringá fosse fazer o que fez, virar o jogo, porque a gente vem acompanhando o Maringá a longa data. Estava, claro, um tanto quanto um pouco irreconhecível no começo, mas depois falou assim, opa, peraí, a torcida está aqui, vamos dar uma acordada, foi para cima, ainda bem que o Lucas Bonifácio entrou e eles viraram a situação do jogo. Ô, meu caro Lucas Bonifácio, muito obrigado, segundona, você teu dia de folga, hoje não é dia de folga, né, o time se representou hoje, né, mas segunda-feira, eu inclusive quero já agradecer a diretoria do Maringá Futebol Clube, quero agradecer a assessoria de comunicação, né, que sempre faz esse intercâmbio entre a gente e o Maringá Futebol Clube, o Rodrigo Araújo, que é o gerente de comunicação do Maringá. Eu vi uma foto agora há pouco, estava lá, parece que era no Porto do Galeão, no Rio de Janeiro, sobrevoando, a trabalho, né, diga-se de passagem. Rodrigo, muito obrigado, viu? E hoje acompanhando o nosso Lucas Bonifácio, ele que é da mídia social do Maringá Futebol Clube, né? Responde aí pelo social, né, pelas páginas sociais do Maringá, o Wendel Gomes, conhecido como estagiário. Aliás, parabéns, você faz uns trabalhos espetaculares, tem uma criatividade, tem que voltar a fazer aquele trabalho. Lucas, prazeraço tê-lo aqui, meu caro. Boa noite. Com seu boa noite especial e já começa a falar. Você começou, consta aqui, você tem 23 anos, começou na base da Portuguesa, é isso ou não? Primeiramente, boa noite, vocês dois, todo mundo que está em casa também. Agradecer pelo convite, agradecer pelas palavras também do jogo, agradeço mesmo. Parabenizar vocês também o trabalho que vocês fazem, então obrigado. Quando dá eu sempre acompanho, vocês estão ali também no dia a dia, estamos sempre se vendo ali. Isso, eu comecei, na verdade, eu fiz a base no São Caetano, depois fui para a Portuguesa de Desportos e terminei o processo da base ali no Oeste de Barueri, que foi ali onde eu fiz a estreia como profissional, né? Você se classifica como um segundo volante, um meio atacante. Como que você gosta de ser chamado na sua função em campo? A gente até fala que no Maringá não tem muito isso, que ali no Maringá é meio campista, né? Tanto pode ser como volante, chegando um pouco mais na área, mas principalmente no processo de base ali, eu sempre fui um segundo volante mais para meia, né? Com mais chegada na área e tal. E até um pouco antes de vir para cá já tive algumas experiências um pouco mais recuado, mas aqui no Maringá, principalmente, foi onde eles me enxergaram mais com essa função de primeiro volante, de primeiro homem. E me adaptei também, aos poucos fui me adaptando a essa nova função também. E hoje gosto muito e acho que me encaixou muito bem ali. Rapaz, e no último jogo, já o Antônio Marcos também participa com a gente aqui, no intervalo do jogo, o Castilho parecia aquele Leônidas, lá com 300 guerreiros espartanos, para lutar contra 300 mil, não parecia? Ele chamou você no intervalo e falou, é o seguinte, meu cara, você tem 23 anos, você vai entrar agora, vai entrar também o Cheron, que tem 23, 24, né? Bruno Cheron,
né? Chamou a moçada toda, 21. O Bruno Tirão é mais novo. Entrou o Evanilson, entrou também o Robertinho, deixa eu ver aqui, entrou também o Max Miller. Chamou vocês e falou o seguinte, 9 contra 10, 10 contra 11, estamos perdendo de 1-0, vocês vão entrar lá e se virem. Foi isso aí, mais ou menos? Não. Pior que no meu caso, não deu nem tempo de muito essa conversa, porque foi no primeiro tempo ainda, né? Foi mais ou menos uns 30 minutos. Eu entrei antes do intervalo ainda. Mas muitos falam que foi rabo de foguete e tal, uma fogueira ali, mas a gente está muito preparado para isso também ali. O Maringá, a cultura do Maringá sabe que tem que correr muito, então a gente, infelizmente, mas é o que aconteceu nos últimos jogos, tivemos 2 jogos já na Série C com 1 a menos, e a gente também deu um jeito ali, se reinventou para conseguir fazer um bom jogo, e não foi diferente nesse jogo também. A gente estava bem preparado ali para passar por isso, né? Eu fiz questão, até fiz um convite para o Lucas Bonifácio vir aqui hoje, porque há muito que se falar desse jogo, né? Jovens jogadores, o Maringá fez um jogo épico, né? Virar um jogo daquele. Quando eu vi 1-0, jogador expulso, o Buga foi expulso, falei, hoje a vaca vai para o brejo. E tiraram mais uma vez, o Castilho tirou um coelho da cartola, colocou o time em campo. Daqui a pouco vou falar do Galo também, o Galo entra em campo daqui a pouco contra a equipe do Foz do Iguaçu, Antônio Marcos vai falar, mas fica aí, Antônio Marcos, o Lucas Bonifácio, volante do Maringá Futebol Clube, também à sua disposição para você perguntar. O Lucas falou das passagens onde ele teve nas categorias de base. Conta pra gente como que deu a sua vinda pro Maringá, porque a gente viu você em campo, você é tão jovem, né, mas nem parece, né, o Maciça? Não. Parece que já tem uma vasta experiência, uma tranquilidade muito grande. Conta um pouco pra gente da sua carreira. Então, quando eu estava no Oeste, o Thiago mesmo que fez essa intermediação, e eles já tinham uma boa relação, acredito, com o Oeste, que já alguns jogadores jogaram lá e vieram para cá. O caso do Léo Ceará, até que na época não estava aqui ainda, mas também teve passagem por lá. O Davidson, goleiro, joguei com ele lá também, me salvou muito lá, fez um bom campeonato lá também. E quando ele me chegou esse interesse, eu já conhecia do Maringá, até por já ter jogado com alguns jogadores que estavam aqui, já acompanhava um pouco. E na hora eu já fiquei muito feliz, fiquei empolgado, que sabia que era um projeto que tem tudo para dar certo, né? Que eram com pessoas corretas, e o projeto esportivo também no campo em si, um time muito bom, eu tinha visto alguns jogos. Então esse interesse deu por meio da pessoa do Thiago mesmo, acredito. E assim que chegou em mim, já me animei na hora. Agora, fala-se de um confiança, veio aí do Sergipe enfrentar o Maringá Futebol Clube. Muitos torcedores até falavam, o Maringá vai golear. Não é bem assim, né? Um time de história, um time de tradição. E a gente viu em campo que eles também precisavam da vitória, mas apesar daquele primeiro tempo ali, uma parte do primeiro tempo, um tanto quanto apagado, vamos dizer assim, do Maringá Futebol Clube, a equipe já estava preparada para enfrentar o Confiança, né? Ah, sim, com certeza. Ali na nossa cabeça não passou isso de um jogo tranquilo, que a gente sabe da qualidade do Confiança, até pelo que você falou de muita tradição, né? Já disputa essa competição há um bom tempo, e o Maringá, querendo ou não, é a primeira oportunidade. Mas é aquilo, eles tiveram os méritos dele também, porque como você disse, no primeiro tempo eles tiveram, principalmente no começo ali, um controle quase que total ali do jogo, e é muito difícil algum time vir aqui no Willie Davis e fazer isso com a gente. Então, claro, a gente não estava na nossa partida ideal, mas também tem muito do mérito deles. Fizeram principalmente um primeiro tempo muito bom. E ali depois a gente se adaptou ao jogo, eu acho, conseguiu impor nosso ritmo ali, fazer o que a gente sabe, e a gente conseguiu reverter esse bom jogo deles. Não tem como eu não tocar no assunto, até porque está sendo falado, cantado em prosas e versos do Iapoca ao Chuí, de ponta a ponta no Brasil, que é a forma que o Castilho joga. E aí eu tenho uma opinião particular. Eu vi algumas vezes alguém falar, 4 zagueiros, não tem laterais. Se vocês repararam no jogo de ontem, o Castilho tirou 2 laterais. Tirou 2 laterais e mexeu. É porque era ocasião do jogo. Poderia acontecer o contrário. Outras vezes ele colocou o Rafinha deu passe para... Então, existem jogos e jogos, e aí eu não vou muito nessa análise, que a equipe não tem lateral, a equipe joga com 4 zagueiros. Os 4 zagueiros do Maringá hoje são Max Miller, são o Ronald, o Vilar e o Tito. Não são 4 titulares absolutos do Maringá Futebol Clube, são os 4 zagueiros que na verdade se transformam, né, Lucas, em 4 atacantes. Às vezes os 4 já fizeram gols, né? Sim, os meninos são demais. Eu brinco com eles que esses 4 zagueiros realmente são de altíssimo nível.
E do Castilho que você falou, é o que ele fala muito, né? Ele mesmo diz isso, que ele monta o time conforme o adversário. Tá sempre tentando moldar ali pelo que o adversário vai apresentar. E ele tem o plano dele, a estratégia dele lá para os... E como é que quando os jogadores vêm assim, porque queira ou não, o Maringá está sendo estudado jogo a jogo, né? E óbvio, o Antônio Marcos, eu não sei se você concorda comigo, ontem nós vimos o Flamengo, que era praticamente uma equipe bativa, era um esquema lá, o Cruzeiro era um esquema e surpreendeu o Flamengo. Óbvio que o Maringá jogando nesse estilo do Castilho, as equipes vão se adequando, vão estudando e vão dificultando mais as coisas para vocês. Isso é notório, né? Sim. É normal, né? Ainda mais com os resultados positivos que a gente vem tendo. Os outros times vão estudar, a gente está sendo falado, então Sim. natural como é um modelo de jogo diferente, também todo mundo se atentar e tentar na cabeça deles também criar estratégias, saídas. Mas a gente tem um pessoal do Scout, os analistas lá que trabalham muito também, que sempre tentam, mesmo do nosso estilo de jogo ser muito, como posso dizer, fixo, né? A gente vai jogar na maioria dos jogos nesse modelo, mesmo assim eles buscam algumas alternativas ali, pensando no adversário também, do que o adversário pode tentar fazer contra a gente, pra gente tentar também já se adaptar. E acho que uma coisa também que eu sinto, pelo menos que ajuda muito também, é que a gente treina contra o nosso modelo de jogo. Então, às vezes, se o pessoal acaba tentando igualar, fazer um jogo parecido, a gente está muito acostumado a jogar contra a gente mesmo, eu posso dizer assim. Então, acho que isso também acaba fazendo que a gente fique mais convicto na hora do jogo, se acontecer algo parecido, assim. O Antônio Marcos, eu sou contra, eu gosto do diferente, meu caro, falar a verdade. O mesmo do mesmo, não, eu gosto das coisas diferentes. O Castilho faz alguma coisa que não logicamente não é uma novidade, mas é algo diferente pro futebol do momento, que é o 10-10, é o 1 contra 1. E eu torci muito porque o Fernando Diniz desse certo na seleção brasileira, infelizmente não teve tempo para trabalhar. Mas eu gosto muito dessas coisas diferentes, que na verdade, você vê, todo treinador parece que é de pra o último falou a mesma coisa. O Maringá é difícil jogar contra o Maringá. Eu acho bacana isso aí, meu cara. O que você acha, Antônio Marcos? Eu acho que teve 2 treinadores que falaram que era difícil jogar contra o Maringá, que hoje se encontram desempregados, né? Que é o técnico do Guarani e recentemente, agora ontem, Exatamente. O técnico do Atlético Paranaense. Barbieri. Mas falando do Castilho, às vezes até a gente dá umas tiradas aqui em tom de brincadeira, fala, às vezes o Castilho tem mais sorte do que juízo, mas eu acredito que não é bem por aí. Ele me parece, vocês têm um convívio mais próximo a ele é um grande estudioso do futebol, né? E vocês têm também esse respaldo das pessoas que estão fazendo, como você falou, o pessoal dos scouts, ou seja, tem todo um trabalho feito por trás. O Castilho no domingo, ele foi muito rápido, porque o time tinha um jogador a menos, perdia a partida, ele fez mudanças e buscou o resultado. Ou seja, se o Confiança já estava se acostumando com o jeito do Maringá jogar, rapidamente ele mudou a situação, né? Ele tem muito mérito nisso mesmo, como você disse, todo mundo fala que é difícil jogar porque é difícil mesmo, e ele tem muito mérito nisso e ele tem uma gestão de grupo muito boa também, igual você disse. Eu mesmo entrei com um a menos ali, muitos podem pensar, pô, que fogueira, queria ter começado jogando e agora entro nessa situação. E ele vai muito bem nessa gestão de elenco também, ter todo mundo, o grupo ali na mão. E, pô, muito longe disso passar na minha cabeça aquilo no momento, só falo, pô, preciso entrar, fazer o meu melhor ali e ajudar a sair com a vitória. E isso tem muito a mão dele também, fora a parte tática, a parte de gestão de grupo dele também é impecável ali. O Castilho é muito bom no que faz, mas ele está muito bem assessorado. O Ivan Campanari, tem o meu respeito, o Ivan Campanari não é fraco não, tá? Quando eles trocam figurinhas na beira do gramado, saem coisas boas. Então, é o Castilho, é o assessor técnico, né? O auxiliar técnico, o Ivan Campanari, muito bom. Tem um staff, logicamente, todo um grupo trabalhando. Isso, obviamente, favorece. Óbvio que a palavra final é do Castilho, mas ele está bem rodeado de bons profissionais, né, Lucas? Com certeza. Ali, como eu falei, todo o pessoal de análise e o Ivan também é um cara que eu admiro muito, que além do conhecimento técnico ali, a parte mais teórica ali que ele tem muito, ele é um cara muito intenso também, então no dia a dia ele está sempre puxando o treinamento para cima, gritando, cobrando, mas do jeito dele, que é fundamental ali para o nosso time. E é um cara que conhece muito e que essa personalidade dele, ele ali no dia a dia também ajuda muito a gente a impor esse espírito que é o Maringá, né? O Antônio Marcos, é um estilo que tá dando certo, então vamos lá, vamos desfrutar disso. Obviamente que quando começar a coisa ficar difícil,
Mas também há um aprimoramento. Eu tenho certeza que nada foi perfeito. Aliás, o jogo do Maringá contra o Confiança não foi um jogo espetacular. O primeiro tempo foi muito sofrido para o Maringá conseguiu a guinada, mas tem que consertar alguma coisa, mas é um plano, é uma filosofia de futebol que está dando certo, né, Antônio Marcos? Com certeza, e o Castilho tem que continuar nessa pegada mesmo. Eu acredito, a gente fazendo a leitura por fora, que, claro, a gente não está dentro de campo, não joga, não sente o dia a dia, não sente o clima do jogo. Você desculpa a palavra que eu vou usar, você ficar cornetando pro lado de fora é fácil, sentado no sofá, na cadeira, no ar-condicionado. Mas pelo que eu vi, a leitura que eu fiz nos primeiros minutos, você me corrija se eu estiver errado, por favor, assim, fala-se de apagão do Maringá, um Maringá diferente no primeiro tempo, mas isso também é fruto do desgaste que houve no jogo contra o Atlético Mineiro, né? O time se incorporou, se entregou muito naquele jogo, houve um desgaste físico, o desgaste emocional pela questão do pênalti que não foi marcado, ou seja, queira ou não queira, são poucos dias de diferença, mas isso reflete numa partida futura, né? Exatamente. Como você falou, a gente não veio de um jogo qualquer, né? A gente veio de um jogo muito, muito pesado, tanto fisicamente quanto psicologicamente. E muitos ouvi falar em corpo mole e tal, isso eu não acredito que no nosso time aconteça, que é um time que realmente é muito trabalhador ali, que corpo mole, vocês podem ficar tranquilo que não vai existir, mas é nuances ali do jogo mesmo, às vezes um fator psicológico meio que involuntário ali, algo do tipo, algum detalhe que faltou ali naquele começo, e acredito que possa ter sido físico também. A gente teve até, por exemplo, do Max Miller, que começou de fora por uma questão mais de preservar fisicamente mesmo, que foi realmente um jogo muito, muito desgastante contra o Atlético. Corpo mole não foi, viu, Marcel? Porque se fosse corpo mole, não tinha força para buscar o resultado positivo. Não tá, e nem adianta cogitar um assunto desse, até porque é uma equipe que parece que acostumou a vencer. E o Maringá, porque um empate seria já guardada as dificuldades, né? Porque vinha com 10. Estava perdendo 1-0. Um empate, para mim, eu falei, poxa, se empatar já tá bom. Mas o time não só empatou, como buscou a virar e podia ter vencido por mais, né? Exatamente, a gente sente isso mesmo, que o nosso time é viciado em ganhar. Até no exemplo que você deu desse jogo, já estava empatado no segundo tempo. Sim. E aí tinha escanteio pra gente, eu olho pro banco assim, que eu tava ficando de último homem. E tava ficando mano a mano, sem sobra ali no último homem. Principalmente porque a gente estava perdendo, né? E depois a gente fez o empate ali pro banco e o Castilho deu o aval para continuar do jeito que estava, porque a gente queria realmente a vitória. Então é bem isso que você falou mesmo, é um time que se acostumou a vencer. O Matheus Moraes pegou uma bola e deu 2 cortes. E se ele faz aquele gol que a bola explodiu na trave, o torcedor tinha que sair e pagar outro ingresso para voltar a assistir, porque ia ser um golaço. Pô, merecia sair o gol ali, né? O Moraes é um cara que tá numa fase iluminada e ele merece o que ele tá vivendo. Falar em golaço, você fez um golaço contra Patrocinense. Você estava atrás do gol, que pegou bem na bola. Aliás, é um expediente que você tem que usar cada vez mais, né? Bater de fora da área, né? Obrigado pelo elogio, primeiramente. E sim, ali fui feliz. É uma característica do meu jogo ali. Eu gosto bastante de arriscar um chute de fora da área. E eu sinto que já vai sair outro daquele ali. É importante valorizar também o trabalho dos zagueiros, porque na verdade o esquema do Castilho não pode ser diferente. Infelizmente vai ter que ficar no mano a mano, porque o zagueiro fica no mano a mano, o esquema é 10-10, então é normal, e o zagueiro que se vire. E os zagueiros do Maringá, o Ronald foi cirúrgico numa bola, o jogo estava 2-1, ele foi numa bola lá que realmente, se ele perde aquele pé de ferro ali, seria 3-1. Então, a valorização dos zagueiros do Maringá também é importante, né? Porque eles têm dado conta do recado e entendem a situação e não tem como não ficar mano a mano, né, Antônio Marcos? Não, e outra, é fantástico ver o grupo do Maringá jogando. Há tempos, né, que a gente não vê uma equipe que nem o Maringá, pelo menos aqui no nosso estado, jogando dessa maneira. Antigamente vocês falavam muito em Atlético, Curitiba, joga bonito. Eles estão para trás de nós há muito tempo já. E você pega a classificação de uma Série C, de um campeonato brasileiro, aí já é comentado, não só aqui, mas os clubes que participam, os adversários do Maringá, já veem o Maringá hoje como um franco favorito à classificação e é uma briga também para a vaga da Série B. Você pega nada mais na frente do Maringá, tem o Ituano, com 10 pontos, a Ponte Preta, que dispensa comentários, com 10 pontos, vem o Maringá, depois vem o Brusque atrás com 8. Ou seja, pela primeira vez que o Maringá participa de uma Série C, chega impondo respeito, e os adversários que têm tradição, não só em Série C, mas em Série A do Campeonato Brasileiro, já vê a equipe diferente, né? Exatamente, a gente
tá vivendo uma fase muito boa, assim, os resultados têm vindo, né? E é o que você falou, são times que totalmente consolidados. Esse ano a Série C dispensa comentários, né? Tá praticamente uma Série B ali, times de muita expressão, time de muita camisa. E a gente tá figurando ali no topo. Claro, no começo do ano se falava muito em permanência, que eu acho que é o primeiro ano do clube. O objetivo principal era permanecer na Série C, mas dentro da nossa cabeça, ali, principalmente dos atletas, o foco sempre foi o acesso, e a gente figurando ali em cima, nas primeiras posições, é um pouco disso também, que a gente confia muito no nosso trabalho, muito do que você falou, do que a gente tem feito nos últimos anos. E a gente tem muito isso na cabeça, onde a gente quer estar, né? Que é no meio desses times de camisa que você falou, brigando ali em cima. Será que o torcedor que acompanhou o começo do ano, ô Maciel, lá no Paranaense, quando na primeira fase o time não vivia um momento tão bom, aí deu aquela virada de chave que pegou no tranco, igual uma Ferrari, não parou mais. Será que aquele torcedor que desconfiava lá hoje, o que ele pensa? O que aconteceu com esse time? Porque tem que entender que todo início de trabalho é complicado, né? Passa por ajuste, né, Lucas? E principalmente num esquema que o Castilho adota. Aliás, o Wendel, foi feito um levantamento. Os jogadores do Maringá, eles têm que correr muito, né? Cada jogo. Inclusive a nível de futebol europeu, né? O desempenho de vocês fisicamente no campo, né, Lucas? O desgaste é muito grande ali, não tem jeito, tem que correr muito mesmo. Isso até é um mérito do pessoal da preparação física também ali, o Cauê, o João, o Pantoja, são caras sensacionais também. E até no começo do ano eles mostram alguns dados do GPS e tal, e é bem o que você falou mesmo, tá batendo ali junto com grandes times Brasil e Europa. Então é realmente um padrão que exige muito fisicamente, ele tem que estar preparado. Eu não sei, está em torno de 10, 11 km por jogo, mais ou menos. Mais ou menos isso. É muito. Tem que ter, não pode ter morcego, né? Tem que estar 100% fisicamente. É o que o Castilho fala, né? Tem que ter fome de bola. Eu vou passar agora os gols. Você tem os gols do Maringá. O Maringá, para você que está se ligando agora, fez mais um jogo épico no último sábado, contra a equipe do Confiança de Sergipe, 3-2, o Maringá perdia o jogo por 1-0, teve um jogador expulso e conseguiu vencer o jogo por 3-2, um jogo realmente fantástico. Está aí com as imagens da MFC TV, né, os gols do Maringá, que foram assinalados, deixa eu lembrar aqui, o primeiro foi do Matheus Moraes, o segundo do Tito, e o gol da vitória do Bruno Cheron, que deu a vitória do Maringá Futebol Clube. Vamos ver se... Beleza, olha aí, ó. Vamos lá. Catou o borboleta o goleirão Rafael Mariano. Aí, soltou a bola nos pés do Vilar. Vilar colocou pro Matheus Moraes e ali... Esse era o gol do empate, né? É um gol do empate, né, Lucas? Esse foi. Gol do empate. 1-1. Maringá já perdia por 1-0. Não foi bem, o Mariano não estava no dia... Aliás, eu não sei qual que estava mais perdido, se era o Mariano, se era o Rafael, ou era o árbitro da partida, que também estava invertendo muitas coisas, mas... O importante é que o Vilar estava esperto. Exatamente. E é isso aí, ó. Olha para você ver, é a pressão também do goleiro, né? Pelos jogadores altos, ó, o zagueiro tá ali, ó. O quarto zagueiro tá ali, o Vilar. Aí vem o gol... Esse era o gol do Matheus Moraes. O Matheus Moraes fez já 21º gol. Isso. Com a camisa do Maringá Futebol Clube. Segundo maior artilheiro da história do clube. Segundo maior artilheiro da história do clube. É o segundo maior artilheiro, Matheus Moraes, da história do Maringá Futebol Clube. Fez o gol do empate. E aí vem o gol da virada, né? Vem o outro gol do empate, né? Porque daí a equipe do Confiança fez 2-1 com o Giovani. E aí vem o gol do empate. Olha, a jogada do Matheus Moraes. Bateu roupa o goleirão. E sobrou pro outro zagueiro, Tito. Também ligado no jogo. Exatamente. O Vilar estava ligado, o Tito estava ligado, Tito, bom zagueiro. Só quem não estava ligado era o zagueiro do Confiança, né? Que ele esperava. E aí foi o 2-2. Aí já estava espetacular. O torcedor já estava contente, feliz da vida, né? Nesse 2-2, tá bom. Tava com um jogador a menos, perdendo o jogo, empatou. Mas o Maringá, guerreiro, realmente extraordinário, ainda ia buscar o gol da vitória. Uma sobrada de bola ali, uma escapada do Bruno Cheron, que veio lá da base do Grêmio de Porto Alegre. Aliás, tem o pessoal do Grêmio de Porto Alegre aí assistindo a gente.
esse menino que vai fazer aqui é da base aí do Grêmio. De Porto Alegre, o Cheron, que vai fazer o gol da vitória agora do Maringá Futebol Clube. Aí foi um frisson danado, um delírio, torcedor realmente muito feliz. Olha o gol do Cheron. Tranquilidade. Olha, eu vejo esses lances na Série A, jogador escapar desse jeito aí, chutar em cima do goleiro, perdeu o gol, ele teve tranquilidade. Jogar por cima da trave. Sim. Não, ele foi muito objetivo, vamos dizer assim, né? Ele já, na hora que ele domina a bola, pode ver, ele já olha para o goleiro, já vê a posição do goleiro e já vai com a tranquilidade. Se é eu, não acerto nenhum gol. E Lucas, e aí, como é que é esse momento aí? Conta para nós como é que foi esse momento aí. Ali foi uma sensação muito boa, né? Futebol não tem sensação melhor que um gol, ainda mais nessas circunstâncias. Como você falou, ficamos 2 vezes atrás do placar, consegui virar com 1 a menos, realmente ali na hora que saiu o gol, sai um peso das costas. Mas também já é comemorar e voltar ali, focar, porque foi tão difícil conseguir aquele 3-2 que a gente já vira a chave para não deixar escapar, né? Esse jogo foi importante para vocês que estavam, né, entraram após, né, porque o Maringá precisa do grupo todo, né, porque vem aí uma sequência de jogos, né, vem aí agora o jogo contra o CSA, jogo difícil lá em Maceió, depois tem o Botafogo da Paraíba aqui, depois tem o jogo do Atlético Mineiro, o jogo da volta lá. Então é importante vocês estarem... Claro, é muito, muito importante a gente que busca um espaço ali na equipe, né? Já vinha de um jogo contra o Atlético Mineiro que entrei no intervalo. Também o pessoal da comissão deu um respaldo positivo ali. E mais uma vez entrando no primeiro tempo até conseguir reverter o resultado. Então foi muito importante para mim que busco uma sequência maior, né? Uma minutagem maior de jogo ali, conquistando meu espaço no elenco. Então foi realmente muito importante. Tirando a vitória, claro que é o principal, mas pessoalmente também fiquei muito feliz. Já eu vou no chat, já nós vamos também falar mais dos jogos sequentes do Maringá. Quero saber do Lucas Bonifácio, porque hoje eu acho o Maringá Futebol Clube uma vitrine extraordinária. Além de ser uma vitrine, eu acho que o jogador se agrada de jogar no Maringá, porque é melhor, por exemplo, você está em atividade, por exemplo, numa Série C, e em evidência, como o Maringá tem colocado jogadores, né, Antônio Marcos? Sim, com certeza. Porque de repente você sai do Maringá, fica lá figurando, às vezes some do mapa. O Maringá hoje é uma vitrine extraordinária, né? Com certeza. O exemplo aí é o Matheus Moraes, né, que teve opções para sair dessa janela, não optou por ficar no Maringá, claro. A diretoria deve ter conversado com ele, ele tem uma mente aberta, pensa no futuro bem próximo, logo vai estar num grande clube. Agora eu queria saber de você, enfrentou o Atlético Mineiro. Como é que é os bastidores? Como é que é você entrar em campo e ver que você vai enfrentar um gigante do Campeonato Brasileiro, com todo respeito ao Atlético, que é um campeão brasileiro, e é claro, um cara como o Hulk que diz que é difícil parar ele, mas o Maringá conseguiu travar ele em campo. Sim. Ali é o momento que todo jogador, quando você é pequenininho, ali sonha em ser jogador, você quer estar nesse cenário, né? Jogando contra os grandes clubes, os jogadores que você sempre acompanhou, um Hulk, assistimos numa Copa do Mundo ali. Então ali é o lugar onde todo jogador quer estar. Mas ali quando começa o jogo, você esquece isso, já foca no que tem que fazer, isso não fica tão presente na cabeça, isso já passa, mas nos dias antes dos jogos, ali a semana que antecede, é um sentimento bom mesmo, realmente, de que tudo que a gente fez ali tá valendo a pena, a gente tá onde a gente sempre quis estar ali, né? E passa na cabeça do jogador assim, dá para vencer esse gigante? Quase venceu. Se o árbitro não faz aquela lambança, tinha vencido. O Maringá é um time que gosta de fazer esses confrontos, né? Surpreender. Foi assim no Paranaense, contra um Atlético Paranaense, o próprio Curitiba. Então, na nossa cabeça, passa que dá sim. A gente tem convicção do que tem que fazer, que com certeza a gente tem chance, a gente está vivo. Aliás, Lucas, eu tive a impressão, na hora do lance do pênalti, que foi mídia nacional, do Vilar sendo seguro pela camisa, parece que dentro de campo vocês não tiveram a impressão que realmente do tamanho que foi a falta e como foi pênalti, né? Exatamente. A gente até não gosta muito de ficar falando, porque foi um lance que já passou, a gente tem o segundo jogo ainda. Mas é uma coisa que tem que ser dita, porque é difícil olhar a imagem, pensar que o juiz foi na televisão, viu aquela imagem e achou que não foi pênalti, porque é quase que unanimidade ali, né? Uhum. E realmente aconteceu isso. Eu, principalmente, estava no de último homem ali na bola, então estava bem longe do lance. Eu realmente não vi a hora que aconteceu,
Mas o VAR tá... Eu acredito que muitos jogadores também não perceberam, mas o VAR tá no futebol realmente para isso, né? Para ver os lances que não é perceptível na hora ali. O VAR achei que foi bem, né? Chamou, fez a parte dele, mas felizmente não deu, mas passou. Aliás, aproveitar o Wendel Gomes aqui, que é da mídia, né? Parabenizar a mídia do Maringá, que pegou um limão e fez uma limonada, né? Esse aí teve uma divulgação nacional e o Maringá Futebol Clube, em virtude disso, acabou ainda até... Eu vi uma matéria de 16 estados diferentes adquiriram a camisa do Maringá Futebol Clube, dado, logicamente, a mídia, que todo mundo concordando que foi pênalti em cima do Vilar. E vendeu bastante camisa também em virtude disso, né? Mais de 300 camisetas em um dia. Mais de 600? 300. 300 camisetas em um dia. Então, é isso aí, meu caro. Quando se dá um limão, faz uma limonada, e o Maringá fez muito bem, né? Tem que aproveitar a ocasião, né? E a mídia Exatamente. do Maringá foi fantástica. Foi. As artes que circularam pelas redes sociais, até gente vai dizer assim, até o Neto, né? Ficou bravo, comprou a briga, foi pra cima. Ele não tem papas na língua, ele pode falar a verdade, que pra ele não tem problema. Legal. Nós vamos ao intervalinho, então. Já nós vamos saber mais aqui. Eu estou recebendo aí, com muita honra, o Lucas Bonifácio, volante da equipe do Maringá Futebol Clube. Esteve aí no jogo contra o Atlético Mineiro, esteve também no jogo contra o Confiança. Teve um clima ali, a hora que o trem ferveu. O Lucas Bonifácio estava lá. E obviamente nós vamos falar mais sobre o Maringá Futebol Clube. Daqui a pouquinho nós vamos falar também um pouquinho do Galo, porque o Galo joga daqui a pouco, às 20 horas, contra a equipe do Foz do Iguaçu pela divisão de acesso. Então, intervalinho rápido, eu volto já. Eu estou preparado. Minha empresa está preparada. É para isso que estamos aqui, para te preparar para o que está por vir. Nós da Adapt Consultoria estamos há 13 anos no mercado ajudando a preparar nossos clientes para as constantes mudanças no mercado. Isso é o que nos move. Como fazemos isso? Com a nossa equipe de profissionais com longa experiência em gestão empresarial, adquirida através de projetos realizados em diversas empresas de diversos segmentos. Primeiramente, avaliamos toda a estrutura organizacional da sua empresa, interpretamos suas necessidades, seus pontos fortes e seus pontos a serem melhorados. Dessa forma, desenvolvemos projetos personalizados que abrangem todos os setores, transformando suas dificuldades em oportunidades de crescimento e sucesso empresarial. Assuma o controle da sua empresa. Adapt Consultoria, a melhor escolha para o seu negócio. Vem ver como funciona uma consulta comigo. A clínica onde realizo meus atendimentos fica na Avenida Teixeira Mendes, 1690. E é nesse espaço onde vou conhecer um pouquinho mais sobre você, seus objetivos, rotina e analisar seus exames bioquímicos. Além disso, também iremos avaliar seu percentual de gordura, massa magra e gordura visceral, através da balança de bioimpedância e avaliação antropométrica. E por fim, vamos elaborar uma dieta específica para você e que encaixe em sua rotina. Agora que você sabe como funciona tudo aqui, é só marcar uma consulta para montarmos uma estratégia alimentar para você. Legal, estamos de volta com o CBN Esportes Maringá, mais uma vez destacando que estamos recebendo hoje aqui o Lucas Bonifácio, volante da equipe do Maringá Futebol Clube. Rapidamente eu vou registrar alguns nomes aqui, até porque nós não temos tempo para ler todas as perguntas aqui. Virgínia Luna Silva, Aparecido Gabriel Borges, dando boa noite. A Marilene, lá em Erechim, né? Pedro Paulo, boa noite, galera. Obrigado, Pedro Paulo. Florisval Mariano, acompanhando em Santo André. Deve ser teu fã, algum conhecido, o Florisval? O Florival é conhecido lá da família, amigos da minha família de anos já. Legal. André Sanches, Lucas merece ser titular, só entra para salvar o time. André Sanches, Cida Pinheiro, boa noite, prestigiando o programa. Portugal, Cida Pinheiro, Cana. Thiago Mariano. O Marcelino Silva pisou na bola hoje. Ao meu ver, o Lucas Bonifácio e o Bruno Cheirão fizeram a diferença para a virada de sábado. O Marcelino que comentou o jogo, né, Marcelino? Edilson Alves, o Alisson Nívia. Boa noite, Antônio Marcos. Hoje é aniversário do cantor. Bom, e depois nós vemos isso aqui, né? O Alisson e Nívia. José Renato Porto da Silva. José Renato aqui. Edilson Botelho, e aqui vai. Tá seguindo aqui Edilson Alves. Luísa Luna.
Boa noite. Lucas joga muito. Sou fã dessa criança. E você deve conhecer a Luísa também. Luna ou... Luísa, conheço. Ela é até preparadora física, também mandar um abraço para ela. Também muito competente. E os nomes que eu falei aqui, você reconheceu alguém, não? Eu acho que foram mais os dois que você falou mesmo. Bacana. De resto, de nome primeiro não lembrei. Fala aí, Antônio Marcos. Mandar um abraço pro Marcelino, que deve estar de pantufa e pijama, né? Se recuperando da tosse. Descansar um pouco para se recuperar, porque no final de semana tem mais um duelo. Eu estava aqui, a gente falava nos bastidores, ô Marcel, e você vê a trajetória do Maringá. Eu vou começar não do campeonato lá do estadual lá na frente, que é muita coisa. Primeiro que a minha memória também não permite eu lembrar tudo isso. Mas vamos lá. Curitiba, Atlético Paranaense, Operário, queira ou não queira, 2 jogos, não perdeu. Aí vem a Série C, um Guarani de Campinas, jogando em Campinas, que os torcedores do Guarani esperavam a vitória do Guarani em casa por ser em Campinas. O Maringá foi lá e passou. Aí você pega o São Bernardo em casa, que é uma outra equipe tradicional do futebol paulista também. O Maringá vence, clássico contra o Londrina. Eu falo clássico, o Marcelo não gosta, mas eu falo. Clássico contra o Londrina, fora de casa, foi lá e empatou o jogo. Vem para jogar com o Atlético Mineiro. Jogo duríssimo. Ninguém fala, mas eu posso falar. Se não fosse o erro de arbitragem, uma vitória em cima do Atlético Mineiro, mas empatou e pega o Confiança do Sergipe. Sai perdendo o jogo, busca a vitória e vence a partida. Dá pra gente mensurar tanto na Série A, o torcedor pode falar assim, esse cara tá louco o que ele tá falando. Não, mas é consciente. Você pegar times da Série A, Série B e Série C, dá pra contar nos dedos times que têm essa intensidade e essa sequência de partida, vamos dizer assim, mesmo com os empates, com ótimos desempenhos, né? Sim, exatamente. Teve um jogo, acho que a última derrota nossa foi contra o Operário fora de casa na fase de grupos ainda do Paranaense. E depois dali, acho que virou uma chave nossa ali. A gente engatou uma sequência muito boa, não só de resultado, mas de desempenho também. O time, acho que engrenou ali. Chegamos no nosso ponto ótimo ali. E é o que você falou. E essa sequência são com jogos duros. Desculpa, eu esqueci o Juventude ainda. Exatamente, com times de Série A ali, Atlético Paranaense, que até então sempre esteve na Série A, um time de muita tradição. O Juventude, Atlético Mineiro, e a gente mantém essa boa sequência, essa invencibilidade. Se eu não me engano, são 13 jogos sem perder. E a tendência, a gente quer, né? O desejo é que continue. Quanto mais tempo ficar sem perder, melhor. A gente está trabalhando todo dia para isso, para manter essa sequência aí. Eu vou ter que voltar a falar do estilo, da forma do Maringá jogar, viu, Lucas? Porque eu já falei para você que eu gosto do diferente. Eu lembro de um time do São Paulo, 3-5-2, acho que era do Cilinho, extraordinário. Eu gostava de ver a forma. Por exemplo, vocês talvez vocês não lembram, mas quem adotou esse negócio de rabo de vaca no futebol lá, que foi o Parreira. O Parreira foi o primeiro a adotar esse sistema de ir. Antes não tinha esse negócio de tocar a bola ali na frente da área, né? Fazer e voltar. E outro, o Fernando Diniz, eu gosto muito do estilo. E o Castilho tá com esses duelos individuais, que parece que no Paranaense o Maringá foi o que mais ganhou duelos individuais, né? No Campeonato Paranaense. E eu queria saber exatamente sobre isso, viu, Lucas Bonifácio? Como são esses duelos e como é que é colocado isso, quando chegam no Maringá Futebol Clube? Então, o nosso jogo é muito pautado em duelo, né? É duelo o tempo todo. Como você falou, nossa porcentagem ali, as estatísticas mostram que a gente é muito bom nisso. E acho que vem muito da montagem do elenco também. Quando o pessoal pensa no time do Maringá para montar no começo do ano, eles já pensam em jogadores que têm essas características também. Então, isso já acaba facilitando. E todo mundo que chega também é explicado dessa característica, do que tem que ser feito. E a gente entra sabendo disso, que o jogo vai ser duelo o tempo todo e a gente precisa ser vencedor desses duelos. E acho que essa é uma grande arma do nosso jogo aí. Isso, para você que é jovem, né? Para você que está praticamente iniciando a carreira aí, apesar de já ter umas passagens interessantes, é um currículo espetacular, né? Você jogar desta forma para colocar na tua fase. Né? Com certeza, a gente até brinca entre nós ali que o Maringá, ele evolui, eu sinto, posso falar por mim, né, que eu evolui muito desde que eu cheguei aqui, principalmente nessa área mesmo de duelo, de marcação, até de estar sempre, porque você tem que estar ligado os 90 minutos também, porque sabe que se você perder um duelo pode estourar lá atrás, então por mais que o jogo pareça estar tranquilo, tal, você tem que estar ligado. Isso também é uma característica que acho que vai fazer muito bem pro meu jogo se um dia vier a sair daqui.
E eu tento levar isso também pro dia a dia, né? A cada treino, a cada dia mesmo, tentar pegar o máximo desse clube, desse modelo de jogo, que eu sei que é uma coisa que vai me ajudar muito pro resto da minha carreira também. Agora, como é a preparação para enfrentar um CSA fora de casa, vai até Maceió, esse CSA que vem de uma derrota para o Ipiranga, fora de casa, vai brigar, claro, para a vitória, vai jogar diante do seu torcedor. Mas vem uma vitória na Copa do Brasil sobre o Grêmio, né? Mas o Grêmio também, com todo respeito, Não, ganhou do Grêmio, Santos numa marra danada ontem. Tem torcedor do Grêmio, tem bastante assistindo a gente. O Grêmio de Porto Alegre, um abraço aí, pessoal. Não, mas deixa o Grêmio para lá, que é outra competição, é outro campeonato. Eu digo assim, perdeu fora de casa contra o Ipiranga, ou seja, o Maringá vem de vitória, o CSA vem de derrota, vai jogar em casa. O que dá para esperar desse confronto lá? Com certeza vai ser um jogo muito duro. O CSA também é um time de muita tradição. Não tem outro cenário, vai ser um jogo difícil. Mas a gente vai ter a semana cheia agora para trabalhar, treinar o que tem que ser feito. E nosso time costuma responder muito bem quando tem a semana toda para trabalhar, descansar, também recuperar quem ainda está com alguma coisa do jogo. Então, quando a gente tem a semana toda para planejar o jogo, se preparar, normalmente a gente faz belos jogos e a gente espera repetir isso, né? Ser um grande jogo lá. Uma semana para treinar, para descansar e treinar é importante, né? Porque vinha com jogos seguidos. Agora, você não vai falar sobre esse assunto, mas o Bug não vai pro jogo. Isso abre uma lacuna aí, que quem sabe a possibilidade de você começar jogando, né? Sim, isso aí eu deixo pro Castilho, não tinha outra resposta para dar aqui, mas eu posso dizer que eu tô pronto. Se ele precisar, eu com certeza vou estar pronto. Venho trabalhando muito para essa oportunidade, atrás dessa sequência que eu falei anteriormente. Eu tenho certeza que eu vou estar pronto. Se ele precisar, tô aí. E essa torcida maringaense, fantástico, né? No jogo contra o Confiança, o Maringá saiu perdendo, a torcida comprou a briga, incentivando, foi para cima. Um jogo no horário daquele, à noite. Mais de 5 mil torcedores. Tem que louvar a participação desse torcedor também, né? Esse torcedor eu sou até suspeito para falar, porque para quem eu posso falar, eu falo que eles realmente fazem muita diferença. E a gente vê qualquer jogo, não importa se é Copa do Brasil, se não é, tá o pessoal lá. É muito difícil você ver uma média de público. Eu não me lembro do último jogo. Beleza, estamos de volta, né? Tivemos um bug aí, mas estamos retornando aqui para fechar aqui o CBN Sport de Maringá, Maringá de hoje. Estamos recebendo aqui o Lucas Bonifácio e vamos concluir os nossos deveres profissionais aqui, né, Antônio Marcos? Você estava falando a respeito do quê mesmo, Antônio Marcos? Aqui nos bastidores eu falava a respeito da camisa, né, do Maringá Futebol Clube. E eu vindo para a rádio no último sábado, você olhava do lado esquerdo da rua, uma pessoa com a camisa do Maringá, lado direito com a camisa do Maringá, frente com a camisa do Maringá. É bom andar na cidade e ver as pessoas com a camisa do time, né? Isso dá uma alegria, não dá não? Bom demais, a gente sente que tá representando aquelas pessoas, sabe? Dá aquele combustível a mais também. Eu tava até brincando com a minha família que tava aí esse final de semana, que é muito difícil você sair de casa e voltar para casa sem ter visto pelo menos uma pessoa com a camisa do Maringá na rua. Isso é sensacional. A gente que joga ali, que tá representando eles, gosta muito e é lindo de ver isso aí. O Endo me passou aqui, agora há pouco eu falei sobre os duelos, né, do Maringá Futebol Clube, isso no Campeonato Paranaense. Para vocês terem uma ideia de como funciona, por exemplo, a intensidade de duelos do Maringá Futebol Clube. Os duelos defensivos, Maringá Futebol Clube venceu 1.262 no Campeonato Paranaense, o segundo foi o Operário, que foi o campeão com 1.168. Isso, duelos defensivos. Aí os duelos aéreos, né, no Campeonato Paranaense. O Maringá venceu 1.142. O segundo teve 821, que foi o Operário também. Olha para você ver a diferença, 1.142 para 821 nos duelos aéreos. Interseções, né, que o Maringá teve 634 e o Operário 606. Esses números são importantes. Exatamente aqueles números que eu falei esse tempo. Da intensidade, de quanto que um jogador do Maringá tem que correr para o estilo de jogo, é importante, né, Lucas, esses duelos, né, duelo defensivo, duelos aéreos, vencer, como foi no Campeonato Paranaense. Exatamente, isso acho que é a prova que o nosso modelo de jogo está sendo implementado, né, que realmente do jeito que a gente joga não tem como não se transformar em duelos o jogo, e essa porcentagem de duelos ganhos, que você passou as estatísticas, é realmente uma prova que a gente está implementando aquilo que foi pensado, né?
Às vezes você liga para isso, mas é importante, né, ter esses números, né, isso de intensidade, quanto o jogador corre, quanto o jogador se desgasta, duelos vencidos. Hoje o futebol, quem não se adaptar a esse sistema não vinga não, né, Antônio Marcos? Ah, não, quem não trabalhar com esses dados e com esses números não vai para lugar nenhum, né? A gente, hoje, você pega um diferencial muito grande, como o Lucas mesmo disse, do CT do Maringá, a importância do CT de Maringá, uma academia, pessoal trabalhando em dados técnicos, ou seja, não é só o resultado dentro de campo e não é só o empenho do jogador dentro de campo, é um todo, né? É uma equipe muito grande fazendo um trabalho e aí ele vai surtir resultado dentro do campo depois, né? Exatamente, isso entra muito no que a gente vinha conversando também, de toda a parte por trás do futebol ali, que realmente investiram numa academia, até no sistema do GPS também, que a gente sabe que não são coisas baratas, requer um investimento mesmo. E tudo isso para a gente conseguir implementar aquilo que eles pensaram no começo, de ser o nosso estilo de jogo, esse jogo de duelos, e todo esse investimento por fora colabora com isso, né? Então acho que tem muito do dedo deles nisso também. Nós vamos fechar o CBN Sport de Maringá. Hoje, infelizmente, tivemos um bugzinho aí, ficamos sem tivemos um problema de som aí no finalzinho, mas no geral acho que deu para fazer a contento a participação do Lucas Bonifácio. O Antônio Marcos, eu deixo à sua disposição aí suas considerações finais. Alguma coisa que você queira perguntar ainda? Não, só agradecer mais uma vez por ele estar aqui presente, né? E desejar ao Lucas Bonifácio aí sucesso na carreira. Que Deus te abençoe muito. E quando você estiver lá no Barcelona, por favor, lembre-se dos mais fracos aqui, por gentileza. E que tenha um bom jogo no próximo final de semana e que o Maringá traga um bom resultado. Pô, muito obrigado. Gostei demais de estar aqui com vocês. Pode deixar, a gente lembra assim. Ó, essa câmera aqui você pode fazer um convite para quem ainda não viu o Maringá Futebol. Aliás, hoje o Maringá é uma coisa extraordinária, né? Crianças, jovens, pai e mãe estão comparecendo lá no WD. Para quem não viu o Maringá, faz um convite especial para ver o Maringá, porque realmente está dando gosto de ver o Maringá jogar, né, Lucas? Bom, convidar vocês ainda que não tiveram essa oportunidade, dá uma chance pra gente. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. A gente faz o nosso melhor ali dentro de campo. Vocês podem esperar isso, que sempre vai ser 200% ali de entrega. E torcer pra esse time é bom demais, vocês vão ver. Legal. Um dos jovens promissores do Maringá Futebol Clube, Lucas Bonifácio, volante. E eu quero mais uma vez agradecer ao Antônio Marcos por estar aqui, o Lucas Bonifácio pela sua presença. Quero agradecer o Wendel Gomes, rapaz, você na segundona, você se dispor aí, já que o Rodrigo está viajando. Muito obrigado, viu? O Rodrigo Araújo também, por mediar. Obrigado à diretoria do Maringá Futebol Clube. O meu caro Jorge Castilho, obrigado por ter liberado o jogador na segunda-feira. Agradeço Samuel Amaro, a direção da CBN, comando aí do Marcelino Silva, a seleção do rádio, e da Luciana Penha, nossa editora-chefe. Infelizmente tivemos um probleminha aí, mas nada que eu acho que o conteúdo principal foi destacado. Mais uma vez, muito obrigado, Lucas Bonifácio. Ao final de mais uma edição do CBN Esportes Maringá, um grande abraço em nome da seleção do rádio e até a próxima.